Boa tarde a todos. Eu também quero primeiro agradecer a Esther por esse convite e dizer que é uma alegria muito grande de participar desse momento histórico, eu acho que na filosofia da UniOeste, e participar junto com essas mulheres que, como a gente viu hoje na fala da Esther, são uma resistência também aqui no curso de filosofia da UniOeste. Talvez, algum tempo atrás, quando eu entrei na filosofia, e quando a gente ouvia falar, eu ouvi muitas vezes essa fala de que existem poucas mulheres filósofas, e que a gente via e ouvia falar da filosofia como muito mais um espaço dos homens fazendo filosofia, escrevendo filosofia. Eu acho que naquela época eu não imaginaria que hoje nós estaríamos vivendo esse momento aqui, em que nós, mulheres, estamos falando sobre o nosso lugar na filosofia, sobre o que é ser mulher, o que é ser mulher na filosofia. Mas eu confesso também que quando a Esther fez o convite, que eu percebi uma coisa sobre mim mesma, com relação às questões feministas, porque embora eu seja leitora, acompanhe o trabalho de muitas mulheres que eu admiro, que eu considero que sejam feministas, literatura, poesia, arte em geral, e que o pensamento feminista delas apareça nas suas obras, eu não sou uma leitora e percebi isso, me dei conta disso, que eu não sou uma leitora das feministas teóricas, da teoria sobre o feminismo. Então foi um desafio muito grande pensar no que falar aqui nessa jornada. E aí eu me lembro que me chamava muita atenção, porque foi um burburinho mesmo, quando a Simone de Beauvoir caiu no Enem, com uma frase que ficou conhecida por todos, o não nascemos mulher, nos tornamos mulher, não se nasce mulher, se torna mulher. E eu pensava muito isso numa transposição para a política, que é o que eu estudo, e pensava muito nisso no papel da mulher, ativo mesmo na política, que nós também não nascemos mulheres na política, se a gente pensar ao longo da história. Porque sempre foi um papel legado aos homens, Os homens nasciam com direitos políticos, mas nós mulheres não, Então nós nos tornamos ao longo da história, seres políticos, de ação política, de lugar político, enfim. E é um devir, Esses direitos não são garantidos, É uma luta constante, é uma transformação. Então eu queria falar um pouquinho sobre isso. Mais um ensaio sobre uma apropriação de uma parte muito pequena do pensamento da Simone de Beauvoir, tentando fazer essa transposição para a política, para o que eu estudo, e também pensar um pouco mais essa própria coisa do lugar da mulher na política, porque também esse não é o meu objeto de estudos. Então foi uma coisa bastante interessante. E depois da minha fala, eu vou até encurto o texto um pouco, porque eu gostaria de ao final, compartilhar também uma experiência, porque na semana passada eu tive a oportunidade de assistir a pré-estreia do documentário Processo, que fala do processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff. E foi muito forte assistir e pensar nessa questão também do protagonismo feminino nesse processo, que aparece ali no documentário. Queria só depois, no final, compartilhar um pouquinho de algumas impressões com relação a isso. Eu faço a leitura do texto e depois falo um pouquinho sobre essa experiência. Simone de Beauvoir é uma intelectual francesa, filósofa de grande importância à construção do pensamento existencialista e feminista, que viveu entre os anos de 1908 e 1986. No ano de 1931, Simone, então com 23 anos, é nomeada professora de filosofia na Universidade de Marseille,
Após isso, transferiu-se para Rouen e depois Paris. Seu primeiro livro, publicado, data de 1943 e foi intitulado, na tradução para o português, A Convidada. E é um romance no qual Simone já aborda questões existenciais relacionadas a uma mulher de 30 anos. O enredo da história de um casal que recebe em sua casa uma estudante como hóspede, e este evento provoca na mulher, a anfitriã, sentimentos diversos, como os de raiva, ciúmes, frustrações, etc. Sentimentos estes que Beauvoir irá explorar ao longo do escrito. Ou seja, a mulher e aquilo que envolve em seu ser, em seu sentir, já aparece no primeiro escrito de Simone de Beauvoir. Após essa primeira obra, a escritora publicará mais uma vasta quantidade de textos literários, entre ensaios filosóficos e a sua autobiografia. Seu livro considerado de maior expressividade no que tange às questões feministas é O Segundo Sexo, que foi publicado no ano de 1949. Numa descrição de suas obras, Santos expressa que os textos de Beauvoir, eu cito aqui a Santos, desvelam uma fenomenologia da experiência e da condição das mulheres, em que se efetiva tanto a interlocução entre o eu e o outro, a corporeidade e a sexualidade, quanto a desconstrução identitária de um suposto sujeito feminino. O que resulta é uma obra feminista bastante atual, presente não apenas na sua mais conhecida obra, O Segundo Sexo, de 1949, como também no conjunto dos escritos de ficção e ensaios, nos textos autobiográficos e de memória. O que me chama muita atenção aqui nessa caracterização que a Santos faz da obra da Simone de Beauvoir é quando ela fala que essa obra, ela traz, a Simone de Beauvoir trabalha uma desconstrução identitária de um suposto sujeito feminino. E aí, uma coisa que eu pensava e que aí eu me pergunto aqui no texto, é o seguinte: é muito curioso que hoje, em 2018, quase 70 anos depois, nós vivamos em um tempo no qual se combata vigorosamente as discussões acerca das identidades de gênero nas escolas. A oposição vem em forma de ataque a uma suposta ideologia de gênero que seria ensinada às crianças. Mas a ideologia de gênero, e aí uma coisa que eu me perguntava, já não é aquilo que nos molda duramente, em toda a nossa existência? Ou seja, nós não estamos sendo construídas, o feminino, a mulher, ela não é moldada, durante toda a sua vida por uma ideologia de gênero. O feminino, que historicamente cada um de nós porta, não é em si o resultado da construção de um sujeito específico, moldado por uma visão patriarcal que previamente define nossas potencialidades, papéis, lugares e comportamentos? Para mim, essa é a maior ideologia de gênero que nós vivemos em toda a nossa história. Não é sem motivo que nos últimos tempos acontece um resgate dos textos da autora francesa, tendo em vista a forte atualidade do seu pensamento feminista, que muito contribuiu e tem contribuído para as discussões que se fazem atualmente. Em O Segundo Sexo, e aqui eu exploro alguns pontos de temas que a Simone de Beauvoir apresenta nessa obra. Simone de Beauvoir desenvolve um estudo sobre a hierarquia social do homem com relação à mulher. Neste processo de hierarquização, a mulher não é vista como um ser autônomo, razão pela qual ela é sempre definida a partir da sua relação com o outro, com os homens. Beauvoir desenvolve um conceito de outro a partir da dialética hegeliana do senhor e do escravo. Nessa perspectiva, o que se vê ao longo da história é que a mulher não é definida por si mesma, mas sempre a partir de uma relação na qual ela desempenha o papel da submissão, do sujeito que só se define a partir do outro, do olhar deste outro, e não a partir de si mesmo. Ou seja, o ser mulher está condicionado aos olhares e a leitura que os homens dela fazem. Ela, por muito tempo, foi o que lhe permitiram ser.
E aqui eu digo foi, mas na verdade é. A gente continua sendo, né, em uma grande medida, aquilo que uma sociedade patriarcal nos permite ser. Por isso que a nossa história é sempre uma história de muita luta, de muita resistência, né? Continua sendo. Essa carência de saber o que se é, a partir de si mesma, aparece nas primeiras páginas do primeiro volume do Segundo Sexo, quando Beauvoir lança a pergunta: afinal, o que significa ser mulher? A reflexão da autora com relação a essa questão segue no desenvolvimento da questão sobre se o ser mulher é uma constituição natural ou se ele é mais um fruto de fatores culturais, sociais e morais. Na abertura do segundo volume de O Segundo Sexo, aparece a ideia de Beauvoir e que responde à inquietação desse primeiro volume, de que não se nasce mulher, mas torna-se mulher. Nenhum destino biológico, e eu cito a Simone de Beauvoir, nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade. É o conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado, que qualificam de feminino. Carla Rodrigues faz alusão a essa afirmação de Beauvoir como sendo a expressão de um dever feminista. Então ela diz assim, olha, quando a Simone de Beauvoir diz, olha, não se nasce mulher, torna-se mulher, isso daqui expressa esse dever feminista. Para ela, o verbo reflexivo, tornar-se, faz toda uma alusão a um movimento, uma ideia de transformação. A partir do Segundo Sexo, que eu cito a Carla Rodrigues, e de todas as possibilidades que o pensamento de Beauvoir proporcionou à teoria feminista, abriu-se um campo de debate sobre como a diferença sexual funciona como uma estrutura hierárquica nas relações sociais, nas empresas, nas escolas, na família e na cultura. Papéis de gênero alocam homens e mulheres em determinadas funções, sentimentos, formas de vida e capacidades. Eu fecho a citação. Essa estrutura hierárquica é facilmente vista quando pensamos no papel político que a mulher exerceu durante a história, ou talvez, melhor dito, no papel político que a mulher foi negada em seu curso. Pensando nessa frase da Simone de Beauvoir, me pareceu que ela caberia exatamente na seguinte transposição. Na mulher não se nasce política, mas torna-se. Pensando na antiguidade, em especial na política democrática ateniense, no ideal participativo exemplar, onde os cidadãos se reúnem e promovem o debate acerca dos assuntos de interesse da coletividade, da polis, encontramos neste modelo uma ode ao princípio de isonomia. E hoje nos perguntamos, princípio de isonomia é válido para quem? Não as mulheres, como bem sabemos, mas a pares masculinos muito bem definidos. O que a democracia ateniense nos ensina é que o lugar político é, por excelência, o lugar dos homens. O papel social das mulheres, isso aparece em alguns textos historiográficos, é restrito à sua função geradora. A mulher é legado o louvável papel de gerar os novos filhos de Atenas, os futuros cidadãos de fato e de direito. Do ventre feminino nascem aqueles que por direito têm o que é negado à mulher, o ser político. Orósio, historiador e presbítero hispânico, escreve uma obra chamada História contra os Pagãos nos anos iniciais do século V. E aqui eu devo ao meu companheiro o conhecimento dessa obra do Orósio e dessa perspectiva histórica e política que ele apresenta na sua obra quando ele fala com relação à mulher, e que foi muito rica pensar nisso, nesse modo que ele descreve o papel da mulher na Roma Antiga. Foi muito rico para o meu trabalho pensar nisso. A obra se insere como a primeira em traçar uma história universal através do providencialismo cristão. O foco da sua narrativa é a de apresentar as desgraças, mazelas, pestes, guerras e outros infortúnios sofridos por todo o gênero humano. Contudo, apesar de trazer inovações para a historiografia, Orósio perpetua a tradição pautada no masculino,
As grandes decisões dos fatos que rumaram as sociedades da antiguidade aparecem pautadas em ações dos grandes protagonistas. Quanto à mulher, ele relega o seu papel, né, a duas categorias: as personagens individuais e as coletivas. Das personagens individuais, tratadas pelo próprio nome, né, como é o caso de Jocasta, de Helena, etc., não apresenta informações maiores do que o grau de relação com o homem que protagoniza certo episódio histórico. Já as mulheres, enquanto coletivo, quando associadas a algo maior, uma nação, uma sociedade ou povoado, aparecem sempre na relação com a figura masculina. Segundo Franco, uma historiadora espanhola, na obra de Orozio, o papel habitual da mulher é de objeto e vítima das decisões, paixões, ambições e más ações dos homens, que causam a desgraça delas e também dos homens que se envolvem com estas. Ao mesmo tempo que atribui a elas um papel totalmente secundário e sem aprofundamentos. O que parece é que nesse protagonismo político, né, ou na história política, né, na antiguidade, quando a mulher ela é protagonista das desgraças, né? Ela é protagonista, né, daquilo que causa, né, o não sucesso dos homens. Ao mesmo tempo, né, em que atribui a elas, né, Orozio, um papel totalmente secundário e sem aprofundamentos. Essas mulheres objetificadas pelos desejos masculinos são alvos de estupros, violações, incestos e raptos, quando não associadas a assassinatos e infanticídios, e por vezes desterradas, exiladas e esquecidas. Isto exemplifica-se nas figuras de Helena de Troia, no rapto das mulheres sábias pelos romanos, ou as mulheres espartanas ultrajadas pelos messênios. Franco ainda nos chama a atenção para que, em meio às conquistas militares iniciadas e levadas a cabo pelos homens, as mulheres eram mais uma vez objetificadas pelo saque e embotim do vencedor, prisioneiras e destinadas onde eram abusadas e violentadas, né, escravizadas. Como se esquecer de Briseida, disputada por Agamemnon e por Aquiles? Por fim, Orozio carrega as tintas da misoginia ao falar das mulheres que agem desvinculadas das vontades masculinas, com o uso das personagens da mitologia greco-romana, como as amazonas que dominaram Lemnos por quase um século, ou Prócire e Medeia, que se vingaram da infidelidade de seus maridos assassinando-os. Ou seja, quando as mulheres se afirmam politicamente, elas são condenadas pela história. E aí aqui eu encerro assim, um pouco dessa relação, dessa ponte, desse ensaio mesmo, né, que eu queria fazer, mas eu quero também fazer uma citação aqui de uma fala autobiográfica da Simone de Beauvoir, no primeiro volume da sua autobiografia, que é chamado Memórias de uma Moça Bem Comportada. E aí ela diz o seguinte: por que resolvi escrever? Temia a noite, o esquecimento, o que vira, sentira, amara, era-me desesperante entregá-lo ao silêncio. Comovida com o luar, desejava logo uma caneta, um pedaço de papel e saber utilizá-los. Escrevendo uma obra tirada da minha história, eu criaria a mim mesma de novo e justificaria a minha existência. Eu fecho a citação aqui. Na escrita, Simone diz que se recria, né? Ela diz assim, eu me criaria de novo, né? Ou seja, uma mulher que já se criou e que precisa se criar novamente, né? E ela faz isso por meio da escrita, né? A escrita é um modo de se recriar, né? de se afirmar. E de justificar a sua própria existência. Este é um movimento permanente na história do ser mulher. O homem, quando pensa em questões existenciais, o faz a partir de um caráter universal. O seu existencialismo filosófico se faz a partir da categoria do humano. Isso poderia nos levar a pensar que há aqui um caráter inclusivo maior,
Afinal de contas, a gente pode, olha, é inclusivo, né? O homem fala a partir do humano, né? Olha só, né? Está falando a partir do universal. Mas este não é o caso, já que o homem não tem a necessidade de justificar sua existência enquanto homem. Não há a necessidade de um processo de autoafirmação para aqueles que já nascem afirmativos. O dever mulher, em todas as suas nuances, está permeado de lutas, de processo de criação, recriação e justificativas. Não por acaso, nós estamos aqui hoje, voltando nossos pensamentos a nós mesmas, tentando nos recriar sempre e, teoricamente, justificando nossa existência feminina e nossa existência feminina filosófica. Eu fecho aqui o meu texto. E aí eu queria só, antes de passar as perguntas, falar um pouquinho, porque assim, me marcou muito, né? Porque eu vi a pré-estreia do processo na semana passada, que era quando ainda estava nesse processo de pensar o evento e muitas outras coisas. E assim, o documentário, acontece uma coisa que é muito forte, que é o protagonismo feminino. Aparece com muita evidência no documentário. Se bem que no final, na pré-estreia, estava a Maria Augusta Ramos, que é a diretora do filme, e estava o Gessé de Souza, né, sociólogo, comentando o filme, e ela disse que isso não foi de propósito. Ela disse que não teve essa intenção de mostrar o protagonismo feminino, né, no processo, mas que isso acabou, né, sendo algo que transpareceu ali. E transpareceu de modo muito forte, porque muitas das questões que foram feitas foram nesse sentido, de perguntar para ela, olha, né, isso foi intencional, né, era o que você queria fazer? E outras questões que apareceram foram algumas questões ligadas às motivações misóginas do impeachment. Algumas pessoas perguntaram para ela, você acha que é essa motivação? E aí, na verdade, essa pergunta foi feita para o Gessé de Souza, ele responde e depois ela confirma. Ele diz assim, olha, eu não acho que isso está no plano, no primeiro plano. Ele diz assim, o primeiro plano para mim é o plano da luta de classes. E isso está muito evidente. O que não significa, né, que não exista num outro plano, né, toda essa perspectiva, né, de ataque, né, a uma mulher que estava no poder. E aí a diretora, ela concorda com ele, diz, não, de fato, o primeiro plano do impeachment, né, do processo de impeachment, é de luta de classes, mas vem acompanhado fortemente, né, de uma reação misógina da nossa sociedade. Tanto é que se a gente para e pensa, né, na época do impeachment, quando a gente via as críticas, né, mais vulgares que se viam direcionadas a Dilma, a gente via ela sempre sendo atacada não, né, no seu ser presidente da República, mas no seu ser mulher, né? A figura da mulher foi muito violentada durante o processo do impeachment. Tanto é que a gente teve aquele episódio horroroso, né, dos adesivos de carro, né, que é uma afronta muito grande, né, ao ser mulher. Então também tem um outro plano, né, o processo também é acompanhado, né, desse modo como a sociedade encara hoje ainda uma mulher no poder, uma mulher na política, uma mulher ocupando os espaços públicos. Mas aí uma coisa muito interessante que aí, quando eu falo do protagonismo feminino, porque o documentário, ele é evidentemente um documentário de viés de esquerda. A autora, a diretora, ela explica no final, porque a gente vê que as gravações, né, aparecem muito mais, por exemplo, as discussões dos partidos de esquerda, né, o que estava ali nos bastidores, e ela disse que, na verdade, a direita não permitiu que ela gravasse, né, os bastidores, por isso que aparece. Ela explica, não foi uma escolha também, porque foi pedido, né, e a gente não teve autorização, com exceção da Janaína Pascoal, que autorizou que ela filmasse, né, e mais um outro senador, se não me engano, de direita, que eu não me lembro, não recordo o nome. Mas aí, o que aparece ali muito forte, que para mim parece que é um triângulo, né? De um lado, a Dilma, né, que era a mulher que estava sendo julgada.
Por outro lado, a Janaína Pascoal, que é a mulher que move, né, a autora do processo, né, da acusação. E aí a outra personagem que aparece de modo muito forte é a Gleice Hoffmann, que é a personagem da defesa. Então, está muito centrado nessas mulheres, né, você vê muito fortemente. Então, é esse paradoxo para mim, né, que ao mesmo tempo que a gente vê isso, né, essa centralidade que aparece ali no documentário, né, nessa perspectiva que traz o documentário, esse protagonismo feminino, mas por um outro lado também esse ataque muito forte, né, a essas mulheres que ali estão, né. Então existe essa necessidade muito grande, né, de luta por esses espaços, né, e não só de luta por acesso a esses espaços, mas uma luta muito forte de permanência e de respeito, né, enquanto você ocupa esses espaços, né, porque é muito visível a diferença, né, no trato de uma mulher que ocupa uma determinada posição de poder e um homem que ocupa a mesma posição de poder. Então, a nossa história continua sendo, e eu acho que infelizmente por muito tempo continuará sendo essa história de uma luta permanente, né, por direitos que são adquiridos, mas que nunca são direitos permanentes, são direitos que estão sempre ameaçados por ideologias, né, e por uma ideologia de uma sociedade patriarcal, né, que promoveu, né, essa ideologia por muito tempo e continua promovendo-a. Então a gente é muito construção de tudo isso, né. E eu só queria falar, né, fazer esse comentário sobre o documentário, porque foi muito forte mesmo isso, sabe? Pensar, ver essas mulheres, os lugares que elas ocupam ali, né, e ver como esses lugares eles são encarados pela sociedade e como eles são encarados pelos seus pares, né? Então, nesse processo de pensar essa fala, de pensar o lugar político da mulher, isso me marcou bastante mesmo. Acho que é isso. Obrigada a todos.